Nós mostramos aqui no programa um incêndio que foi registrado em uma escola no bairro Cidade Alta, em Forquilinha. Vamos ver de novo. O Ricardo Strauss, ele foi até lá contar como aconteceu e você assiste de novo agora essa reportagem. Vamos ver. Olha, o incêndio ontem nesta creche na Cidade Alta movimentou o Corpo de Bombeiros de Forquilinha. 16 mil litros de água foi o que o bombeiro gastou para conter as chamas desta creche que ficou totalmente destruída. É a creche Sonho Mágico. Aqui, 70 crianças estudavam. Havia até vaga para mais algumas crianças, conforme declaração da diretora. Esta semana, essas crianças iriam ser chamadas. Parece que mais 10 vagas poderiam entrar aqui. Mas, na verdade, tudo isso terminou ontem, quando a creche foi incendiada. Por que eu falo que foi incendiada? Porque existem indícios de que esse incêndio foi criminoso. No momento do incêndio, o presidente do bairro, que aqui está comigo, foi a primeira pessoa que chegou e até ajudou a abrir o portão para que o bombeiro pudesse trabalhar. É o Dinho Rampinelli, que é o presidente da Associação de Bairros, e o Dinho me falava que quando ele chegou ali, você viu a porta arrombada, foi isso, Dinho? Foi isso, nós abrimos o portão lá, arrombamos o portão, porque estava cadeado, né? E os bombeiros estavam chegando e a gente foi ajudar no trabalho e a gente abriu o portão, entrou lá dentro e viu que a porta estava arrombada e tinha materiais mexidos no chão, jogado, essas coisas. Que dá indício que as pessoas invadiram ali e realmente botaram fogo. Botaram fogo, que triste para a comunidade, né? Muito triste. Estou falando aqui agora há pouco com a diretora e com os colegas, que a gente, assim como outras pessoas, trabalham por melhorias. Inclusive está acontecendo algumas melhorias aqui agora. E você vê uma situação dessa, um vandalismo, né? Aqui nós temos o centro comunitário também, que estão com os vidros quebrados. A comunidade busca, a gente busca melhorias para trazer aqui para o bairro e infelizmente tem umas pessoas que pensam dessa forma. Bom, o Dinho está dizendo aquele centro comunitário ali, ó, que poderia abrigar as crianças nesse momento. Mas o centro comunitário também está depredado. É uma situação triste aqui do bairro, porque as famílias de bem que querem construir um bairro correto, um bairro sério, ficam à mercê de alguns, entre aspas, eu já falo mesmo, vagabundos de plantão que acabam fazendo esse tipo de serviço. Agora, a prefeitura emitiu uma nota oficial de que, infelizmente, a creche não tem previsão de voltar, ela vai ter que ser totalmente reconstruída, porque ela ficou toda danificada, como vocês podem ver, né? Não tem a mínima condição de abrigar ninguém e também não se tem prazo para se fazer uma nova. O prefeito, na nota oficial de Forquilinha, chegou a dizer que talvez vão remanejar as crianças. Mas eu conversava com a diretora, que aqui estava com um olhar muito triste, olhando a creche, que são crianças, né, de berço, né? São crianças pequenas que não é fácil se adaptar em outra creche rapidamente. Isso daria um transtorno muito grande para os pais. Hoje, por exemplo, teve pai que não foi trabalhar, nem mãe, devido à irresponsabilidade de alguns ou um cidadão que cometeu essa barbaridade. E, na verdade, ele não está cometendo contra a prefeitura ou contra algum órgão público. Ele está cometendo contra a própria comunidade, que a partir de hoje são 70 pais e 70 mães que não têm onde levar os seus filhos e prejudica no trabalho. A polícia já começou o trabalho de investigação. É o doutor Ricardo Keller, que é o delegado de Forquilinha, já está investigando este caso. A perícia deve se manifestar através do seu relatório sobre as causas do incêndio, que a princípio, eu quero dizer, tem fortes indícios de ser criminoso, mas muito indício mesmo. Conforme o presidente falou, a hora que eles arrombaram o portão, a porta estava arrombada da creche e estava muita coisa jogada. Como se alguém tivesse mexido lá dentro ou tentado, de repente, até furtar alguma coisa de lá e ninguém sabe devido ao incêndio. Aqui é praticamente a praça central da Cidade Alta. Pode ver que tem muita gente aqui, né? A comunidade está aqui, ó, olhando, né, muito triste em relação ao que aconteceu aqui com esta creche. É triste, mas é a realidade desta segunda-feira. Segunda-feira que poderia ter aqui, né, várias crianças chegando para ser abrigadas, para ser educadas, para se alimentar,
mas infelizmente, nesta segunda, quando a gente chega aqui, o cenário é esse, de uma creche destruída, que com certeza, né, por alguns ou por um vândalo, que acabou tirando da comunidade alimentação de crianças, abrigo de crianças para que os pais pudessem trabalhar. Agora é esperar, a comunidade vai se unir. Eu estava ouvindo uma conversa de até a comunidade ajudar a reconstruir aqui a creche para que os pais possam novamente ter abrigo. Agora é aguardar para ver o posicionamento da prefeitura. Isso com certeza será demolido, né? E daqui para frente vamos torcer para que não demore muito. Centro comunitário poderia ser uma alternativa, se também não estivesse destruído, né, pela própria comunidade. Enfim, né, a comunidade tem que fiscalizar, gente. A própria comunidade tem que ajudar a olhar, porque é daqui. O pessoal mora aqui e é aqui que são feitas as benfeitorias, né? Eu sei que muita gente tem medo, muitas vezes, de denunciar, mas a denúncia é anônima. Viu malandro na rua, viu gente fazendo coisa errada, 190, já denuncia, já vai em cima. Isso poderia, se alguém viu, poderia ter sido evitado. Mas vamos torcer, e eu tenho certeza que o doutor Ricardo Keller, que é o delegado de polícia de Forquilinha, vai dar resposta imediata a este caso. Incêndio praticamente já está falado, eu estou afirmando. É um incêndio criminoso, sim, conforme relato do presidente e conforme relato até dos bombeiros que trabalharam aqui para conter as chamas no dia de ontem. Essa foi então a reportagem do colega Ricardo Strauss no local, na Cidade Alta, e ele já dizia, a suspeita é de que foi uma situação criminosa, porque nós já tínhamos obtido essa informação junto a algumas fontes, lá mesmo do bairro, inclusive. E aí a Polícia Civil começou a investigar. E está aqui o delegado Ricardo Kelleter conosco, mais uma vez aqui no programa. Ele que é o delegado responsável aqui, titular da delegacia da comarca de Forquilinha, para falar um pouco, delegado, a respeito dessa situação. O que chama a atenção, crianças muito pequenas, a gente não pode divulgar, mas muito pequenas envolvidas nisso. Conta pra gente desde o início como foi a investigação policial até chegar nos autores. Exatamente, Zanini. Foram 3 crianças e um adolescente de 12 anos envolvidos aí diretamente no incêndio que atingiu a creche ali de Forquilinha, do bairro Cidade Alta, deixando em torno de 73 crianças sem atendimento. O fato ocorreu no domingo e, segundo nós apuramos, essas crianças, eles estiveram no sábado, um dia antes, na creche, onde fizeram algumas alterações ali no local, algazarra, brincaram, derramaram alguns materiais. Nesse dia utilizaram luvas e no domingo decidiram retornar já com o intuito de incendiar o local para a fim de apagar eventual vestígio que eles teriam deixado no local. E assim eles fizeram. O adolescente de 12 anos foi responsável por colocar fogo. Ele não soube descrever detalhadamente o que seria, mas tudo leva a crer que seria os colchões dos berços e outros materiais, inclusive naquelas luvas que eles utilizaram no sábado. Já a criança de 11 anos colocou fogo em algumas cortinas, enquanto que a criança de 5 e de 9 ficaram ali no local brincando, comendo alguns alimentos que estavam, sem contar que estavam colocando leite no feijão, jogando ovo na parede e outras condutas que tiveram ali no interior da creche. Outras peripécias. O que leva alguém, bom, é criança mesmo, dá pra ver, colocar leite em feijão. E outra coisa, delegado, ali teve uma menina que até pintou coisa na parede, então uma coisa bem infantil mesmo. Agora o fogo foi o que complicou tudo. Exatamente. A criança de 9 anos, uma menina, nós estivemos ontem fazendo a perícia, acompanhando o IGP para fazer a perícia, e constatamos que havia dizeres escritos em alguma das paredes, escrito I love you, estava escrito de uma maneira errada ainda. Conversamos com essa menina, tudo leva a crer que ela pintou com batom, e ela relatou que foi ela quem escreveu I love you na parede. Um batom ela escreveu? Quantos anos ela tem, essa garota? 9 anos. 9 anos de idade. Gente, esse povo tá vendo muito filme, muita novela. Realmente o negócio foi complicado ali. Então, na verdade, delegado, vamos detalhar as idades. E essas crianças, elas são do bairro Cidade Alta mesmo? Foram 3 crianças, como falei, né? Uma de 5, uma de 9 e uma de 11 anos e um adolescente de 12 anos. São 3 irmãos e um primo. Pelo que nós apuramos,
Os irmãos já residiram no bairro, no entanto, não moram mais, estão morando em Criciúma, mas no final de semana foram até o bairro a fim de visitar alguns parentes e passar o final de semana no local. E a outra criança, ela mora ali nas proximidades. Eles tinham ido de luvas no primeiro momento, seria com o objetivo de, quem sabe, não deixar digitais ali, ou não é por isso? Não, eles foram sem luvas e encontraram luvas cirúrgicas lá no local e passaram a utilizar aquelas luvas para brincar no local. Pelo que alguns ali nos relataram, derramaram tinta, essas atitudes que eles tiveram valendo do uso de luvas. E aí não tem nada a ver com digitais, até chegou aí a ser divulgado em relação a isso, que eles teriam voltado para apagar. Não foi digitais, eles queriam tirar, eram os vestígios no geral, então. A menina de 9 anos nos relatou que eles voltaram para apagar eventuais digitais que haviam deixado no local. O adolescente de 12 anos responsável por causar um incêndio na proporção que tomou, ele não relatou motivação alguma, mas a criança de 9 anos nos relatou que foi por esse motivo que eles voltaram ao local. Certo, e aí acabaram colocando fogo ali na entidade, a polícia investigou, as crianças ficaram sem aula por um período. E agora? Quais os procedimentos? O que é que o senhor fez no sentido, na esfera da polícia judiciária? O que é que compete neste momento? São os pais que respondem? As crianças respondem por alguma coisa? Então, nós requisitamos os exames periciais a fim de atestar se aquele incêndio expôs a integridade física, o patrimônio ou a vida de alguém. Perícia técnica que vai dizer isso. As crianças vão ser encaminhadas para as medidas de proteção previstas lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente vai responder por ato infracional semelhante ao crime de incêndio. Os pais, nesse caso, respondem por alguma coisa? Os pais não tinham ciência, participação alguma, e em razão disso eles não respondem criminalmente por nenhum tipo de ilícito. O Conselho Tutelar entra em algum momento nessa história ou não? Muita gente perguntou ali na página, existem esses debates, o Conselho, e os pais. Entra o Conselho em algum momento? Nós vamos oficiar as entidades que competem, inclusive o Conselho, a fim de estar acompanhando essa família e dar os encaminhamentos que eles achem por necessário e legalmente.